Você já parou para pensar que, às vezes, desaparecer é a forma mais poderosa de ser lembrado? A ausência intencional não é fuga, não é jogo, não é manipulação. É estratégia, é consciência, é uma resposta silenciosa à desvalorização disfarçada de rotina. Quando você está sempre presente, sempre pronto, sempre ali, as pessoas se acostumam e tudo aquilo que vira costume perde o impacto. Mas quando você se retira com propósito, algo começa a mudar. Sua falta passa a ser notada. O que antes era dado como garantido, agora se torna raro. E tudo que é raro tem valor. A ausência, bem aplicada, tem um poder transformador. Ela cria espaço para a reflexão, para a saudade, para a reavaliação. Quem realmente importa sente. Quem apenas se aproveitava se perde. Porque a ausência é um filtro natural. Separa o essencial do descartável. Não se trata de punir, mas de ensinar. Ensinar que sua presença é valiosa, que sua energia tem peso, que você não é eterno à disposição de ninguém. Quando você some estrategicamente, o mundo reorganiza suas prioridades. E aquilo que parecia ignorado ganha luz. A sua ausência bem vivida é a sua presença mais poderosa. Estar sempre disponível parece, à primeira vista, um sinal de generosidade, de empatia, de boa vontade, mas no fundo é uma armadilha sutil que nos ensina a nos abandonar aos poucos. Cada sim que dizemos apenas para agradar, cada resposta imediata que damos por medo de desapontar, cada presença forçada em lugares onde não somos valorizados. Tudo isso é uma pequena traição a nós mesmos. Dizer sim para o mundo inteiro o tempo todo é, muitas vezes, dizer não para nossas próprias necessidades, nossos próprios limites, nossa própria paz. E o mais perigoso disso tudo é que esse comportamento é socialmente elogiado, como se ser acessível sempre fosse sinônimo de bondade. Só que não é. Às vezes, é apenas medo de rejeição, de ficar só, de parecer egoísta. E nesse movimento silencioso de agradar a todos, vamos nos afastando de quem realmente somos. Até que um dia acordamos exaustos, sem entender por que nos sentimos tão invisíveis, mesmo estando em todos os lugares. A resposta está na raiz do autoabandono. Esquecemos de cuidar da nossa própria presença enquanto nos doávamos demais para a dos outros. Você já percebeu que quem nunca se afasta raramente é lembrado com real intensidade? A presença constante se torna paisagem, e aquilo que é sempre visível começa, paradoxalmente, a desaparecer. Quem não sabe se ausentar nunca será verdadeiramente notado. Porque o ser humano precisa de contraste para valorizar algo. É a ausência que destaca a presença. É o silêncio que dá peso à palavra. E é o afastamento estratégico que devolve valor à sua companhia. Quando você está o tempo todo disponível, você se dilui no excesso. Mas quando você aprende a se retirar no momento certo, sem drama, sem raiva, apenas com consciência, já algo muda. As pessoas começam a prestar atenção, começam a perceber o que antes ignoravam. A sua ausência cria um espaço, e esse espaço obriga o outro a olhar para dentro, a reavaliar. O que parecia garantido agora é visto como especial. E aí nasce o reconhecimento. A verdade é simples, mas dolorosa. Estar sempre presente não gera conexão profunda, gera saturação. Mas quem sabe se retirar com inteligência emocional cria impacto. E é nesse contraste entre estar e não estar que o valor é finalmente compreendido. Desde muito cedo, aprendemos de forma explícita ou silenciosa que ser aceito é uma necessidade, que agradar, sorrir, ceder e estar disponível são caminhos para pertencermos. Mas o que quase ninguém diz é o peso invisível que carregamos por viver nessa busca constante por aceitação.
É uma carga que esgota, que corrói lentamente a autenticidade. Quando você vive se moldando para ser aceito, passa a se perder de si mesmo. A sua energia vital se fragmenta tentando manter a imagem de alguém que agrada, que é bom, que é sempre compreensivo. Só que a aceitação comprada com autoabandono cobra um preço altíssimo: cansaço, ressentimento e vazio. Porque por trás do esforço em ser aceito, existe um medo profundo de rejeição, um trauma de não se sentir suficiente. E quanto mais você busca agradar a todos, menos você se agrada. O reflexo disso? Vínculos superficiais, relações desequilibradas e uma profunda sensação de solidão, mesmo rodeado de pessoas. O verdadeiro pertencimento não nasce da performance, mas da verdade. E só quem consegue sustentar quem é, mesmo correndo o risco de não agradar, experimenta a leveza de ser aceito sem máscaras, sem pesos, sem esforços desumanos. O silêncio é frequentemente subestimado, mas carrega em si um poder que poucos compreendem. Ele não é ausência de resposta, é presença amplificada. Em um mundo barulhento, onde todos gritam por atenção, quem domina o silêncio se destaca com mais força do que quem tenta se impor com palavras. O silêncio, bem colocado, é um grito de poder pessoal. É ele quem mostra que você não precisa se explicar o tempo todo, que não está à mercê da ansiedade alheia, que sabe o momento certo de agir e, principalmente, de não agir. O silêncio impõe respeito porque revela autocontrole. Ele incomoda quem esperava reação imediata, desarma quem contava com sua disponibilidade automática. E nesse espaço de silêncio nasce a reflexão do outro e de si mesmo. Você começa a ouvir com mais clareza as vozes internas que antes eram abafadas pela correria de tentar agradar, responder, justificar. O silêncio, quando nasce do autoconhecimento, não é fuga, é escolha, é estratégia, é maturidade emocional. E muitas vezes é ele que transforma completamente a dinâmica de qualquer relação, porque quem aprende a usá-lo, aprende também a comandar a própria energia. Existe um paradoxo sutil, mas devastador, na forma como a presença constante é percebida. Quanto mais você está, menos te veem. A frequência excessiva transforma o extraordinário em ordinário, o especial em comum, o único em paisagem. Estar sempre presente, sem pausas, sem ausência, sem mistério, faz com que sua presença perca contraste, e o ser humano é movido pelo contraste. Aquilo que está sempre ali não gera curiosidade, não provoca desejo, não ativa reflexão, e simplesmente se torna parte do cenário. É por isso que muitas vezes, quanto mais você se entrega, se doa, se coloca à disposição, mais as pessoas parecem te ignorar. Não por maldade, mas por saturação. O cérebro humano aprende a ignorar o que é previsível. Por isso, quando você se retira, quando desaparece estrategicamente, quando cria intervalos, você quebra esse ciclo e provoca o outro a te enxergar de novo. A ausência cria contraste, e contraste gera percepção. O segredo não é estar menos presente por vingança, mas por inteligência emocional. É entender que sua presença tem valor, mas esse valor só se sustenta quando ela não é dada de forma automática, incessante, irrestrita. Estar o tempo todo é o caminho mais curto para deixar de ser notado. Autoestima verdadeira não é barulhenta, não exige palco, não precisa de aplauso. Ela não se manifesta na tentativa constante de se provar para os outros, mas na tranquilidade silenciosa de quem vive alinhado com seu próprio valor. Quando você sente que precisa justificar cada escolha, explicar cada silêncio, se esforçar para ser visto, amado ou aceito, na verdade, está tentando suprir uma ausência interna com validação externa.
Só que o respeito verdadeiro, inclusive o seu por si mesmo, nasce quando você para de tentar convencer o mundo do seu valor e começa a simplesmente vivê-lo. Quem vive a própria autoestima não pede atenção, atrai naturalmente. Não e corre atrás, caminha firme, não suplica presença, escolhe companhia. Autoestima não se mendiga. E quando você finalmente para de se perder tentando ser tudo para todos, encontra a si mesmo. Porque viver seu valor é infinitamente mais poderoso do que gritar por reconhecimento. É nesse estado de presença silenciosa e autenticidade que o mundo começa a te enxergar com os olhos certos. Nem todo afastamento é uma rejeição. Às vezes, é a mais profunda forma de autocuidado. A distância, quando bem aplicada, não é frieza, é proteção. É quando você entende que não pode mais se desgastar, tentando ser suficiente em lugares onde nunca será reconhecido. Se afastar de quem não te valoriza não é vingança, é maturidade. É colocar limites onde antes só havia entrega incondicional. Muitas vezes, continuar insistindo em conexões que te esvaziam é permanecer em uma versão sua que já não te representa mais. E é nesse afastamento consciente que você começa a recuperar a própria energia, a clarear o que realmente importa, a se ouvir de verdade. Afastar-se por escolha não é desprezar o outro, é finalmente escolher a si mesmo. E quem realmente te ama, te respeita e te quer bem, vai entender isso, porque o amor verdadeiro não exige presença constante. Ele compreende o silêncio e reconhece a importância da pausa. O mundo não valoriza o que ele não teme perder. Essa é uma das verdades mais duras, mas também mais libertadoras. Quando você está sempre disponível, sempre pronto, sempre acessível, as pessoas se acostumam com a sua presença como se fosse algo garantido, e tudo que é garantido se torna invisível. O valor não nasce da abundância constante, mas da escassez estratégica. É na ausência que o mundo reorganiza prioridades, que as pessoas sentem o impacto da sua presença pela falta dela. O respeito não é fruto da insistência, mas do entendimento de que você sabe o próprio valor e não está disposto a distribuí-lo de qualquer forma. Quando você se retira com consciência, você não está sumindo, está ensinando, está mostrando sem palavras que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada onde não é percebida. E é nesse movimento que você para de ser dado e começa a ser escolhido. A falsa ideia de que ser bom é estar sempre acessível nos leva a um ciclo de exaustão emocional. Vivemos em uma sociedade que valoriza a constante disponibilidade, a prontidão em responder, a capacidade de agradar a todos o tempo todo. No entanto, essa mentalidade de estar sempre à disposição acaba por nos desgastar, nos tornando reféns do desejo alheio e da expectativa de que devemos estar disponíveis sempre que nos chamam. A verdade, porém, é que estar sempre acessível não nos torna mais respeitados, mas mais sobrecarregados e muitas vezes negligenciados. As pessoas acabam não percebendo o valor de nossa presença, pois ela se torna comum demais. Estar sempre disponível não é um ato de bondade, é uma estratégia falha para garantir atenção e afeto. O verdadeiro respeito surge quando você aprende a dizer não de forma saudável, a colocar limites e a reconhecer que sua energia é finita. Só assim você pode começar a ser visto de maneira verdadeira, não como uma ferramenta sempre pronta para servir, mas como alguém que sabe o valor do seu tempo e da sua presença. A diferença entre ausência e abandono é fundamental para entender o poder que temos sobre nossa própria energia e presença. Muitas vezes, quando nos afastamos, somos vistos como alguém que rejeita, mas na realidade, estamos apenas praticando o autocuidado e o respeito próprio. A ausência consciente
Não é uma forma de punição, mas de revalorização. Quando você se retira de um lugar onde não é valorizado, você não está dizendo não me importo, mas sim me importo tanto que não vou mais me entregar onde não sou bem-vindo. Abandonar a si mesmo para agradar os outros é, sim, uma forma de autoabandono, mas escolher se retirar, fazer uma pausa para recuperar a energia, é um ato de respeito próprio. É também uma maneira de mostrar que sua presença tem peso, tem valor e que você não se permite ser tratado de qualquer forma. Ao aprender a se ausentar estrategicamente, você não está rejeitando os outros, mas se reconectando consigo mesmo. Quem realmente te valoriza vai entender e respeitar essa decisão. Você não perde pessoas, perde ilusões. Muitas vezes nos apegamos a conexões e relações que não são genuínas, que não nos valorizam de verdade. Quando você decide se afastar ou parar de se entregar onde não é reconhecido, não está perdendo pessoas, mas sim a ilusão de que eram essenciais para sua felicidade e bem-estar. Esse afastamento é uma oportunidade de enxergar quem realmente está ao seu lado, quem valoriza sua presença de verdade. Às vezes, temos medo de perder pessoas, mas a verdadeira perda está naqueles que estavam apenas ali por conveniência, por interesse e não por um vínculo genuíno. Quando você se retira da vida de quem não te dá valor, você começa a perceber que não está realmente perdendo nada, mas sim ganhando clareza sobre quem são as pessoas que realmente fazem parte da sua jornada. E é nesse espaço que você começa a atrair o que é verdadeiro, o que é recíproco. Ser plano B de quem você colocava como prioridade é uma das maiores dores da decepção. Muitas vezes, nos entregamos de corpo e alma por pessoas e situações, colocando-as no topo de nossas prioridades enquanto nos esquecemos de nós mesmos. No entanto, é doloroso perceber que enquanto estamos fazendo o nosso melhor para ser importante para alguém, essa pessoa não nos vê da mesma maneira. Quando você é o plano B, a consequência é se sentir usado, negligenciado e desvalorizado. Você percebe que a dedicação, os esforços e os sacrifícios que fez não foram recíprocos. No entanto, essa percepção não deve ser uma sentença de tristeza ou frustração, mas uma oportunidade de reavaliar onde você está investindo sua energia. É o momento de parar e perguntar: por que estou me doando para quem não me vê? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para reverter essa situação e aprender a colocar seu valor em primeiro lugar. Quando você parar de se doar para quem não reconhece sua importância, começará a atrair quem realmente te valoriza, criando relações baseadas no respeito e na reciprocidade. Sua atenção é uma moeda. Distribua com sabedoria. Assim, como o dinheiro, a sua atenção tem valor e, quando oferecida de maneira indiscriminada, perde seu poder. Vivemos em uma sociedade que nos cobra a presença constante, a resposta imediata, a dedicação sem limites. No entanto, esse comportamento de dar atenção o tempo todo não só desgasta, mas também desvaloriza o que você tem a oferecer. A sua energia, sua atenção, sua presença são moedas preciosas. Quando você escolhe onde investir essa moeda, você começa a ser tratado de maneira diferente. As pessoas começam a perceber que seu tempo e sua energia não são ilimitados e, por isso, se tornam mais cuidadosas e respeitosas com o que você oferece. O simples ato de colocar limites e aprender a dizer não faz com que sua presença se torne mais valiosa. Quando você aprende a distribuir sua atenção de maneira estratégica, você atrai mais respeito e mais oportunidades que estão alinhadas ao seu valor. Isso não é egoísmo, mas inteligência emocional. Ao fazer essa escolha, você cria um espaço onde o que é dado tem um peso, uma importância genuína. Quando você muda por dentro, o mundo responde por fora. A transformação interna é o catalisador para mudanças externas significativas.
Muitas vezes buscamos mudanças no mundo ao nosso redor para tentar encontrar satisfação, felicidade e sucesso. No entanto, a verdadeira mudança começa dentro de nós. Quando você começa a se valorizar de forma verdadeira, quando decide parar de se sacrificar para agradar os outros e começa a se respeitar, o mundo começa a responder de maneira diferente. Isso não é magia, é a reação natural do universo, a frequência que você emite. Quando você se posiciona de maneira firme, com autoconfiança e reconhece o valor que carrega, o mundo começa a refletir esse novo entendimento. Pessoas que estavam ao seu redor por conveniência começam a se afastar, mas novas pessoas, aquelas que realmente compartilham seus valores e sua visão, se aproximam. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a se alinhar. O mais poderoso de tudo é que essa transformação interna não exige esforço externo para que o mundo mude. Ele reflete o que você é por dentro. Quando você decide, de forma silenciosa e profunda, que não aceitará menos do que o que realmente merece, o universo começa a trabalhar ao seu favor. E nesse processo, você não apenas muda o mundo ao seu redor, mas também se torna um exemplo para os outros de que, quando nos respeitamos, o respeito começa a nos encontrar. A energia que você emite determina a energia que você atrai. O modo como você se vê e o que você transmite para o mundo tem um impacto profundo nas pessoas e situações ao seu redor. Se você se vê como alguém digno de respeito, amor e cuidado, o mundo começará a refletir essa visão, atraindo para você as pessoas e experiências que estão em sintonia com essa vibração. No entanto, se você se desvaloriza ou se coloca em segundo plano, é provável que o universo também reaja da mesma maneira, trazendo para a sua vida relações e oportunidades que não correspondem ao seu verdadeiro potencial. Ao mudar a forma como se vê, você muda a maneira como o mundo reage a você. Quando você se coloca no centro, com equilíbrio e autoconfiança, a energia que você emite começa a atrair tudo o que condiz com sua verdadeira essência. A verdadeira liberdade está em saber quando se retirar. A liberdade não é apenas sobre ir e vir como quiser, mas sobre escolher quando estar presente e quando se retirar. Muitas vezes nos sentimos pressionados a estar em todos os lugares, a ser tudo para todos, o que nos aprisiona em um ciclo de expectativas externas. No entanto, a verdadeira liberdade vem quando aprendemos a nos retirar de situações, ambientes e até mesmo de relacionamentos que não estão nos acrescentando. Saber quando se retirar não é uma perda, mas um ato de autovalorização. Ao tomar esse controle sobre sua presença, você começa a viver de acordo com suas próprias escolhas, e não com as imposições do mundo ao seu redor. A verdadeira liberdade está em poder escolher onde investir sua energia e, ao fazer isso, você ganha uma sensação profunda de autonomia e paz interior. Comente abaixo se você se identificou com alguma dessas ideias e compartilhe com alguém que também precisa ler isso. Vamos espalhar essa mensagem de autovalorização e transformação.